Quando ele é pego dançando no Pão de Açúcar sozinho, dançando nu sozinho, ou quando ele posteriormente dança pintado de amarelo na presença de uma criança amarrada, o que está aí em questão? Ali é uma lógica do âmbito da psicose. Por que isso na presença dessa criança, né? Porque aí o crime começa a ter uma função, né? O papel é o do autor do crime. É daquele que vai inscrever no corpo dessas pessoas uma mensagem do pai. E ele tem uma assinatura, ele começa a tatuar essas pessoas, a marcar com faca essas pessoas, riscando o corpo dessas pessoas, como se fossem dele. Então não é uma tatuagem propriamente, né? Já é um ato de sadismo e de tortura das vítimas também, que tem um significado para ele apenas. Era uma mensagem de teor divino, como se ele precisasse resgatar uma imagem de um pai bondoso, ainda que é capaz de cometer violências. Ele tem uma história em que essa imagem paterna é uma imagem de alguém violento, ausente naquilo que ele precisaria para o seu desenvolvimento. Talvez o que ele quisesse dizer a si próprio, que o pai dele foi capaz de cometer violências, mas que talvez tivesse algo bom nesse pai. E vejam, isso antes não existia, percebe? Não tinha inclusive nem assinatura nos crimes dele. O que ele quer é inscrever essas letras. Se para isso a consequência é a dor, para ele isso é indiferente. Mas a intenção dele é essa inscrição, para dizer que o pai estava vivo. Então era aparentemente algo que seria benéfico, né, para essa pessoa. Quando Febrônio finalmente chega no ato de matar com características sádicas e como um predador, porque ele se torna um criminoso em série, um serial killer, ele parte como a maioria dos criminosos em série. Ele parte do crime de natureza sexual, pois na sua ampla maioria o ponto zero desses criminosos é o crime sexual. Uma dessas vítimas foi em ambiente de delegacia que ele mata. Ele começa a raptar essas vítimas, mas reforçando que esse raptar não é que ele amarra e arrasta a vítima, ele convence, consegue manipular essas vítimas, faz com que essas vítimas durmam na mata com ele e ele vem a matar essas vítimas. Houve um caso em que ele convenceu um rapaz a trabalhar numa garagem de uma empresa de ônibus, se eu não estou enganada. Ele tinha contato com as famílias também, né? Ele se apresentava às famílias das pessoas, né? Então ele, em algum momento, ele era um empresário, tinha uma agência de empregos. Perceba que ele cria daí uma história de acordo com a necessidade. Daí era uma forma dele convencer essa pessoa a ir até um determinado lugar escuro naquela hora da noite. Por que eles precisariam ir num sábado à noite lá para assinar o contrato, né? Então, com o menino de 10 anos que ele mata, parece que foi como ele conseguiu convencer, né, a família dele e o menino, oferecendo um emprego para o menino também em outro local, né? O que eu estou querendo dizer é que até então a gente poderia pensar num sujeito que, sim, é possível que ele já, claro, tivesse um transtorno de personalidade antissocial, mas ele não cometia crimes com violência. Então há um agravamento do quadro dele que se relaciona às situações de privação de liberdade e também aí às produções psicóticas que iniciam nesse contexto. Talvez a privação de liberdade para ele tenha sido um fator que deflagrou uma produção psicótica. Porque são atos que escapam àquela lógica racional que a gente até conseguiria entender antes, né? Antes a gente consegue pensar o quê? Fraude, roubo, furto, ele quer dinheiro. A gente pensaria assim. Depois ele começa, vejam, a cometer atos que têm realmente outra motivação.
Então, o Febrônio, no meu entendimento, ele tinha esses dois quadros, né, em paralelo. Ele tinha um transtorno de personalidade antissocial e ele tinha uma produção psicótica. Isso que torna o caso dele tão paradigmático, assim, tão difícil de compreender muitas vezes, como se ele estivesse o tempo todo manipulando. Talvez não estivesse o tempo todo manipulando. Talvez nesses momentos ele sim tivesse tido um surto. Essa questão de ele se autodenominar filho da luz pode ser um comportamento delirante, mas o Febrônio poderia ser um psicopata extremamente enganador. Temos que entender que o Febrônio assumiu muitas personalidades, muitas personas, e ele poderia assumir também a do doente mental, que era um enviado de Deus, que a visão que ele teve o tornava muito especial. Essa visão ele teve em ambiente carcerário, inclusive, escreve um livro, se apresenta daquela maneira, começa a fazer rituais. Ele tinha inteligência para isso. É por isso que é questionado, de certa maneira, a psicose do Febrônio. Ele escreve um livro, o próprio escritor Mário de Andrade leu e gostou muito da narrativa do Febrônio na época. Veja bem, o único exemplar que existe desse livro do Febrônio é o exemplar que o Mário de Andrade tinha, então todos os outros foram queimados. Crianças não eram batizadas, né, com o nome Febrônio, porque ele foi entendido como uma encarnação do mal, do próprio demônio, o Febrônio. Então, eu não acho impossível aqui no campo da axiologia. Eu não estou me basando em dados historiográficos. Eu acho que ele tinha plena capacidade de manipular também os médicos, a polícia, porque ele era extremamente sofisticado. A própria personalidade, a própria estrutura comportamental do Febrônio nos deixa muitas dúvidas. Parece, às vezes, muito claro. Não, ele era um doente que fazia A mais B mais C, não. Ele era prolixo, ele era inteligente, ele era sádico, aparentava ter surtos, ter delírios e alucinações. O Febrônio era um conjunto da obra. Ele preenche praticamente todo o Código Penal. Se você for observar, do crime sexual ao furto, ao homicídio, ao crime em série, à mentira, à manipulação, e era muito versátil nos seus crimes, então foram muitas as vítimas que cruzaram o caminho do Febrônio. Com relação ao diagnóstico do Febrônio, o Febrônio recebe um diagnóstico de loucura moral. Então, na época, não havia o diagnóstico de psicopatas, ainda estava começando a entender o que era um transtorno da personalidade. Essa questão da loucura moral, eles trazem da França, do Pinel, do Philippe Pinel, que começa a cunhar esse termo, loucura moral. Não se tinha ainda pleno entendimento da estrutura psicótica. Havia poucos anos que havia se definido também pelo próprio Jung a questão da esquizofrenia. Então, nós estamos no início de tudo. No Código Penal, nós estamos ali no início da punição de indivíduos que têm doença mental. Só que a própria doença mental ainda não é entendida. Temos que dizer que o Febrônio foi avaliado a partir da tecnologia da época. Então se chegou ao entendimento que ele era um delirante, uma loucura moral, ele era um doente mental. Poderia não ser. Mas o Febrônio, ele foi avaliado pelos melhores da época, de maneira muito séria, muito responsável. Ele inaugura o sistema de manicômio judiciário, ele chega a fugir. Depois ele é recapturado e volta para o hospital. E o Febrônio ficou à disposição da justiça até morrer, em 1984, com 89 anos de idade. Nós não podemos criticar a história, nós temos que entender a história. Se houve erros na época, que essa experiência nos traga um aprendizado para que a nossa geração não cometa os mesmos erros.